Pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí à sétima etapa, à sétima apresentação. Eu me chamo Antônio Manfred, sou gerente de contas aqui da Brasiline. Alguns já me conhecem aí, se não, eis a apresentação. Essa apresentação, então, é a sétima etapa de algumas delas. A de hoje vem complementar o que o Pivete da Fortinet fez na semana passada. Hoje será uma apresentação prática, né? Nós temos aí o Cedric e o Henrique da Fortinet, cada um vai fazer a sua apresentação, inclusive pessoal, né? Já estão, né, na tela conosco. A primeira a falar vai ser o Henrique, e nós vamos... Isso, já estão na tela aí com a gente. Aqui do lado esquerdo, né, tem o chat, vocês podem mandar perguntas via chat ou na guiazinha de perguntas mesmo, tá? A gente trocou uma ideia antes aqui, pode carregar nas perguntas, caso tenha, e aí na medida do possível ou eles vão respondendo na hora, ou ao final de cada uma das apresentações a gente dá uma geral. Tá? Então, caso tenha algumas perguntas, pode jogar aqui. Lembrando mais uma vez, a apresentação vai ser gravada, depois podem acessar via nosso portal. Tranquilo? O primeiro a falar vai ser o Henrique. O Henrique, passando aqui agora o controle para você, aí você faz a sua apresentação e segue na parte prática, tá, pessoal? Eu vou fechar minha câmera e meu áudio, mas qualquer dúvida pode acionar aqui. Perfeito. Muito obrigado, Antônio. Bom, queria primeiro desejar bom dia para todo mundo. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês aqui com a gente. Hoje, como o Antônio mesmo disse, vai ser um dia mais prático, tá? Então, a gente tem um caso de uso que a gente vai passar de uma empresa que ela começou no mundo on-prem e ela está indo para a nuvem. E aí, quais são esses desafios, principalmente, e como que a gente faz essa proteção, essa segurança na prática, evitando diferentes ataques, tá? Então, antes de mais nada, antes da gente começar a apresentação em si, eu queria apresentar minha tela aqui. Deixa eu só compartilhar minha tela. Aqui. Imagino que vocês já estejam vendo. Podem só confirmar para mim, pessoal, por favor. Agora sim. Beleza. Bom, perfeito. Então vamos lá. Bom, como o Antônio comentou, a ideia é que a gente fazer essa apresentação, tá, para vocês, mas não ficar só dentro do PowerPoint. A gente sabe que PowerPoint aceita praticamente qualquer coisa, a gente quer mostrar na prática como que isso funciona, tá? E me acompanhando aqui, junto comigo nesse dia de hoje, tá o Cedric, tá? Que ele também trabalha aqui dentro da Fortinet, especialista na parte de Cloud Security, assim como eu, tá? Bom, acho que a gente pode começar. O primeiro passo para a gente entender antes esse caminho, essa jornada até a nuvem, é a gente entender um pouquinho a evolução da tecnologia, tá? Então, se a gente colocar dentro de um gráfico alguns conceitos de tecnologia, algumas tecnologias em si, e que a gente plotar aqui no vetor Y, os controles de segurança que geralmente os CISOs têm, contra um vetor X, que é a agilidade de você desenvolver determinada aplicação, de você lançar novas aplicações, a gente pode ter aqui que, quando a gente tem um servidor físico, o que acontece geralmente? O time de segurança, no geral, já tem os controles bem definidos dentro do on-prem, né? Então, já fica mais ou menos difícil, digamos assim, dele ter visibilidade, já fica menos difícil dele fazer segurança, porque ele tem ferramentas, ele tem um pessoal que conhece daquilo, e ele já tem experiência, já tem um know-how de vários anos trabalhando com segurança desses servidores, com um conceito de infraestrutura tradicional mesmo, né? Mas quando a gente começa a evoluir um pouquinho isso para a parte virtualizada, para conceito de VMs, esse controle ele acaba diminuindo um pouco, e ele diminui mais e mais à medida que a gente vai evoluindo durante o uso das tecnologias, tá? Então, se a gente fala de container, se a gente fala de funções dentro de ambientes de nuvem pública, quem acaba virando o rei de tudo isso é simplesmente o desenvolvedor, são os DevOps, e por conta de agilidade, os controles de segurança acabam ficando em segundo plano. Mas isso não precisaria ser assim, né? Mas o porquê que isso, qual que é a grande implicação que isso tem? Principalmente em questão de agilidade
é você conseguir distribuir melhor sua aplicação, tá? Então, hoje ela não está só contida dentro de um data center, ela está contida em diferentes localidades, em nuvem pública, nuvem privada, no on-prem, em data center mais tradicional, como aplicações SaaS, então, aplicações distribuídas de um modo geral. E os usuários também estão distribuídos. Então, o usuário não trabalha somente do escritório. Em muitas empresas a gente tem o conceito de trabalhar de qualquer lugar desde que você trabalhe, né? Então pode ser um trabalho de casa, pode ser um trabalho de um café, pode ser um trabalho em uma viagem. Então tudo isso junto traz uma complexidade muito grande para todos os ambientes. A gente sabe que é difícil gerenciar todos esses ambientes de uma maneira consolidada e com segurança. E é justamente isso que acaba acontecendo quando a gente fala de segurança em nuvem, tá? Porque a gente tem vários paradigmas ou vários conceitos já pré-definidos em que a gente entende que é necessário ter um firewall dentro do nosso perímetro, que a gente entende que é necessário uma funcionalidade de IPS, um antivírus, um antibot, diferentes funcionalidades de segurança. Mas quando a gente vai para a nuvem, uma coisa básica que a gente está acostumado a fazer não existe mais, que é o conceito de VLAN, já que não tem camada 2 dentro de ambiente de nuvem pública, basicamente. Tá? E aí, além disso, além dessa quebra de paradigma, você ainda tem todo o conceito, ou todos os outros, as outras terminologias do mundo de nuvem específico. Então, a gente está falando não só de segurança de infraestrutura tradicional, mas segurança de container, toda a terminologia de DevOps, o conceito de DevOps por trás, pipeline, então a gente está falando bastante de desenvolvimento ágil, toda a parte de código, então onde ele está sendo armazenado, se ele está dentro de um GitHub, se ele não está, qual que é o conceito, o que a gente chama de uma rede privada virtual dentro da nuvem, e aí cada provedor de nuvem tem a sua nomenclatura, então tudo isso acaba às vezes sendo uma sopa de letrinha muito grande para as pessoas entenderem quais são os principais desafios e enxergarem os benefícios desse uso de nuvem. O ponto principal que a gente precisa entender existe uma responsabilidade compartilhada, tá? Na questão de segurança da informação. O provedor de nuvem, ele é responsável por algumas camadas, e a gente vai ver mais para frente, e o cliente final ele é responsável por outras camadas dessa segurança de dados, tá? Basicamente, o provedor de nuvem é responsável pela camada física, pela parte de virtualização e acesso ao data center. Já o cliente que utiliza esse ambiente de nuvem, ele é responsável por basicamente tudo, todo o restante, toda a parte de dados que ele imputa lá no sistema. Isso, claro, que varia de acordo com a infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. E a gente vai discutir um pouco mais aí no dia de hoje. Então, a gente precisa entender que a segurança ela é complexa por si só, né? Tanto no ambiente on-prem quanto no ambiente cloud, quanto nos acessos de usuários, tudo acaba sendo visto como complexo, mas que não precisaria necessariamente ser. E é importante a gente entender também que do mesmo jeito que a gente sempre fala de segurança em camadas, ou camadas de segurança sendo adicionadas dentro de um ambiente, cloud também. E é o que a gente chama de jornada segura até a nuvem. Tá? Então, cloud acaba sendo uma jornada e uma jornada precisa ter essa parte de segurança agregada a ela. E aqui a gente entra no nosso caso das farmácias Acme. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouco quem é a farmácia Acme. É uma rede de farmácias, tá? Ela já tem mais de 12 anos de operações aqui na região sul do Brasil e ela já tem 16 unidades espalhadas pela região. Então, tudo isso, como que eles começaram? Basicamente, eles começaram com uma unidade central e essa unidade tinha uma conexão à internet e só, nada mais, tá? E aí, com o passar do tempo, eles foram entendendo que eles precisavam crescer, o negócio foi expandindo, foi dando certo, eles foram tendo mais visibilidade, as pessoas foram conhecendo mais essa rede de farmácias. E aí o que aconteceu? Eles colocaram dentro de uma franquia outras unidades. E aí várias unidades foram crescendo, mas como que a gente comunica tudo isso? Como que a gente conecta todas essas informações? E aí eles simplesmente utilizaram o conceito de SD-WAN. Tá? Então, é uma rede em que você escolhe de uma maneira fácil, ou que o equipamento que está na ponta dessa rede escolhe de uma maneira fácil o melhor caminho para essa comunicação acontecer, tá? E aí, tudo isso, todas as redes estavam se conectando através
de VPN e toda a conexão, como tinha essa parte de SD-WAN, também tinha um caminho, ou o melhor caminho para sair para a internet, caso seja necessário. Tá? Então, todas as redes se falavam entre si e toda a comunicação com a internet também acontecia. Só que aí, dado um determinado momento, eles entenderam que precisavam levar algumas coisas para a nuvem para ter uma disponibilidade maior, já que o ambiente farmacêutico inicial não suportava todas as farmácias, todas as unidades de farmácia que eles tinham hoje. Tá? E foi aí que eles levaram o ambiente para dentro da AWS. Dentro da AWS, eles começaram a utilizar esse ambiente de uma maneira bastante natural por diferentes níveis de empresa. Tá? Então, as empresas, geralmente, elas simplesmente fazem um movimento de lift and shift. O que é o lift and shift? É você pegar o que você tem hoje no seu ambiente on-premises, do jeito que ele está. Então, se ele está no servidor virtual, você leva ele como máquina virtual para a nuvem. Se ele está no servidor físico, você leva ele como máquina virtual. Então, você simplesmente carrega ele até a nuvem. E aí, quais são as implicações disso? Geralmente, a gente entra em alguns possíveis vetores de ataque. O primeiro deles, se a máquina não tem nenhum nível de segurança lá dentro, o que pode acontecer? Um atacante, ou um hacker, ou como queiram chamar, pode enviar um payload malicioso para dentro dessas máquinas, infectando um ambiente ali, infectando uma aplicação. Esse malware ele pode se propagar entre todo o ambiente de nuvem, fazendo com que todo o ambiente seja sequestrado ou que o atacante consiga minerar a criptomoeda e por aí vai. Então, existem muitos ataques hoje em dia que focam principalmente nesses dois pontos de ransomware e crypto mining, principalmente, mas existem outros inúmeros ataques também que podem acontecer. Tá? Aí, pensando nisso, eles decidiram utilizar um conceito de Security Group. Security Group dentro dos ambientes de nuvem nada mais é do que um firewall específico dentro de cada máquina virtual que eles tinham ali, tá? E aí eles tinham que gerenciar cada firewall virtual por si só. Então cada máquina tinha um firewall, cada firewall gerenciado de uma maneira independente. E aí o que acontecia? Se é uma requisição que está dentro de algum desses controles que esse firewall faz, quais são esses controles? Basicamente, IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino e protocolo. Ele não vai olhar nada além disso, tá? Então, se alguma comunicação chega em uma porta que não está liberada, essa comunicação vai ser bloqueada. Mas se, por outro lado, um atacante usa uma porta que está aberta para fazer esse ataque também vai se espalhar e vai infectar todo o ambiente, já que os níveis de controle de segurança, nesse caso, são muito básicos, né? E aí eles foram entendendo que também, além de você não ter a segurança adequada, você ainda tinha uma sobrecarga operacional muito grande, porque você tem que gerenciar Security Group por Security Group. Então, cada um tem sua regra, cada regra é diferente da outra, ou pode ser diferente da outra. Isso demanda muito trabalho, muito conhecimento do ambiente, e acaba não sendo um nível adequado de segurança para uma empresa desse porte. Tá? E aí, o que eles foram tentando entender melhor? Como que eles eliminam essa sobrecarga de trabalho deles, já que eles não queriam gerenciar todos esses security groups separados? Aí eles foram para o conceito de firewall virtual de nuvem. O que tem dentro desse conceito? Bom, basicamente, as camadas de segurança são as mesmas. A gente está falando, de novo, de IPs, protocolo e portas. Nada mais. Então, a gente foca nesses 3 ou 5 pontos aí, tá? E aí, dentro desse cenário, o grande ganho disso é simplesmente que você tira aquela sobrecarga adicional de você ter que gerenciar cada firewall separado. Você consegue gerenciar tudo isso de um ponto centralizado. Então, se tiver alguma comunicação maliciosa, por exemplo, que bata em uma porta que não está permitida, ela vai ser bloqueada. Mas se bate em uma porta permitida em algum dos recursos ali de baixo, a gente também vai ter aquele ambiente totalmente infectado, principalmente porque a gente não está falando de funcionalidades de segurança presentes no nosso ambiente do on-prem e que já estão aí por mais de 20 anos, tá? E aí, eles entendendo isso, entendendo que não estavam seguros ainda, partiram para um conceito de firewall de nuvem, só que com uma camada adicional de segurança, que são algumas assinaturas de IPS. Tá? Então, além do controle de IP, porta e protocolo, eles também adicionaram a parte de IPS, e aí
Entendendo esse conceito de IPS, eles entenderam também que era uma camada adicional de segurança, em muitos casos faz sentido, só que ataques de dia zero ainda passam, ou ataques que não estão mapeados dentro dessas assinaturas também ainda passam. Tá? Então, se for um ataque mapeado dentro dessa assinatura, ele vai ser bloqueado e show de bola. Mas se não for um ataque que está mapeado ali, ou se não for um ataque conhecido, um ataque de dia zero, ele vai passar, vai infectar todo o ambiente, porque não existem outras anomalias ali. Inclusive, se um ambiente aqui for infectado, ele pode se comunicar com outros de maneira lateral e infectar todo o parque, toda a infraestrutura em nuvem. Né? E aí que a gente entra em um paradigma bastante importante nesse cenário de nuvem, que é segmentação de tráfego. Como que a gente faz segmentação de tráfego dentro do ambiente on-premises hoje? A gente faz baseado em VLAN, a gente faz baseado em roteamento, então a gente tem redes separadas específicas para cada uma falar com a sua determinada rede ou a sua rede necessária. E a gente tem principalmente o conceito de NGFW, então firewall de próxima geração, que ele tem não só essa capacidade de ter controle de portas, IPs, protocolos, e IPS, mas ele também tem outras funcionalidades extremamente importantes para esse cenário de segurança. Tá? Então, a gente tem anti-bot, a gente tem anti-malware, tudo isso vai ajudar nesse controle de você, se você for infectado, se tiver alguma ameaça dentro do seu ambiente já existente, esse firewall, uma vez que seja colocado, ele consegue impedir que essa ameaça se propague e impedir que essa ameaça ou que esse payload malicioso receba a comunicação de uma botnet, por exemplo. Tá? Já no cenário de nuvem pública, o que a gente está falando geralmente? A gente está falando de 4 itens principais. A gente está falando de Security Group, que a gente já viu, que são regras básicas de firewall focando em IP, porta e protocolo. A gente está falando em ACL. ACL vai focar do mesmo jeito, tá? Em IP, porta e protocolo, com uma conexão stateless. E VPC é basicamente a segmentação de rede que a gente teria no ambiente on-premises, com um firewall nativo que também vai fazer no máximo ali um papel de IDS e IPS. Então, será que um firewall e um IDS, ou às vezes um IPS mais básico, são realmente suficientes para a gente proteger esse ambiente? Essa foi a pergunta que as farmácias Acme se fizeram. E aí eles foram pesquisando, e eles foram vendo que existiam diversos ataques e diversas falhas de configuração que não eram enxergadas dentro desse ambiente de nuvem, simplesmente porque eles não tinham esse conhecimento de que precisavam ter uma ferramenta de segurança específica do mesmo jeito que eles tinham no on-premises. Tá? E a gente pode ver aqui pelo menos duas notícias de atacantes que acabaram infectando e roubando informações dentro de um storage, outro que atacantes roubaram informações dentro de uma base de código. Tá? Notícias recentes, essas duas, uma de 22 de dezembro do ano passado, a outra de 28 de fevereiro desse ano, e a gente tem mais e mais notícias, como até mesmo de empresas grandiosas, como a BMW da Itália, que teve seus dados expostos ali, ou teve dados de clientes expostos dentro do ambiente deles. Tá? E até mesmo para mineração de criptomoeda, como eu comentei, que é um dos principais ataques que acontecem hoje em dia dentro desse cenário de nuvem, principalmente pela escalabilidade do ambiente. Tá? Então, olhando para isso e entendendo agora de uma maneira mais clara a responsabilidade compartilhada, a gente pode ver que a segurança da nuvem em si, ela é feita pelo provedor de nuvem. Então, falar que o local físico, o data center físico daquela empresa está sendo assegurado pelo próprio provedor, tá? Então, uma AWS, uma Azure, uma Oracle, a gente tem essa segurança sendo feita ali. Toda a parte de infraestrutura física, todo o cabeamento que é colocado, camada de virtualização, tudo isso é responsabilidade do provedor de nuvem. Só que existe toda outra parte que é responsabilidade do cliente, que é justamente proteção de dados, toda a parte de segmentação entre esses ambientes, toda a parte de comunicação entre esses ambientes, toda a parte de aplicações, controle de identidade. Então, tudo isso faz parte da responsabilidade do cliente final. Tá? E aí, eles entendendo isso, entenderam que existe a necessidade da gente ter um firewall NGFW também lá na nuvem. E aí, esse NGFW, ele funcionaria da seguinte forma. Toda vez que um ataque chegasse, ele simplesmente seria eliminado de uma maneira
bastante simples e bastante eficiente, independente se é um ataque de dia zero, independente se é um ataque que não está na base de assinaturas IPS, ou se é um ataque que veio de dentro para fora também, ou com uma propagação lateral, porque além de inspeção norte-sul, a gente consegue fazer inspeção leste-oeste, e fazendo essa inspeção leste-oeste, se tem algum recurso ali que está infectado, a gente simplesmente isola aquele recurso, protegendo todo o restante do ambiente. Então, com tudo isso, a gente consegue trazer mais segurança para dentro desse cenário das farmácias Acme. Tá? E aí, voltando aqui no cenário deles. Dentro da infraestrutura deles, desse momento que eles perceberam que precisavam de algo mais dentro do ambiente da AWS, eles simplesmente migraram ali um pouquinho para o lado as aplicações, as bases de dados que eles tinham e colocaram um hub de segurança. O que é um hub de segurança? Basicamente é uma outra VPC, é uma outra cloud virtual, em que ela vai servir para fazer a inspeção de todos esses serviços que entram e saem desse ambiente virtualizado. Tá? E aí, com isso, a gente vai para a nossa console da AWS aqui, para mostrar para vocês um pouquinho esse conceito na prática. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem dentro desse ambiente? A gente tem algumas VPCs, tá? A gente tem uma VPC de serviço, por exemplo. Opa, acho que eu fui deslogado. Deixa eu me logar de novo. Deu timeout. Rapidinho. Vai. Então, se a gente voltar aqui nas nossas VPCs, VPCs são as nossas redes privadas virtuais, e cada VPC ela tem uma comunicação. A gente dá uma olhada aqui, dentro da comunicação eu tenho algumas subnets dentro dessa rede maior, então eu tenho minha rede subnetada, e eu tenho algumas tabelas de roteamento que levam minha comunicação até um determinado lugar. Nesse caso, elas vão levar essa comunicação até o firewall, então a gente não tem as aplicações expostas diretamente à internet, principalmente porque o firewall está fazendo esse papel de inspeção. Tá? E aí, se a gente der uma olhada, vou carregar aqui de novo, a gente der uma olhada nas instâncias, nas VMs que a gente tem ali dentro, a gente tem algumas VMs de serviço que também fazem parte. Uma é aquele serviço web que a gente estava vendo, a outra é o serviço de banco de dados que a gente viu também anteriormente. Tá? Então, as duas VMs aqui, vocês podem ver que elas não precisam ter IP público, simplesmente porque a comunicação está sendo feita através do firewall, e o firewall serve como... ele pode expor essas aplicações, caso seja necessário, ou ele simplesmente faz a segurança dessas aplicações. Tá? Então, o FortiGate vai servir para isso. E aí, se a gente entrar no nosso FortiGate, vamos ver se não foi deslogado daqui. Aqui está funcionando. Então, o nosso FortiGate está aqui, tá com todas as funcionalidades habilitadas, então a gente não tem só aquela parte de firewall básico mais IPS, tem toda a parte de firewall básico, IPS, antivírus, antibot, toda a parte de web filter, então tem todas as funcionalidades estão aqui contidas dentro dessa VM em si, tá? E essa VM ela tem alguns pontos bastante importantes, é que ela vai funcionar. Para quem já conhece Fortinet e o FortiGate principalmente, ela vai funcionar igual o FortiGate tradicional, tá, em formato de appliance, e aí a gente pode, inclusive, configurar objetos distintos aqui dentro. E esses objetos, eles não precisam ficar somente a cargo de endereçamento IP, igual a gente está vendo aqui. A gente pode vir aqui e configurar um novo objeto utilizando um serviço dinâmico. Que serviço dinâmico é esse? É um serviço de SDN Connector. O SDN Connector é o nosso conector de Software Defined Network, e basicamente a gente consegue enxergar tudo que tem ali dentro desse ambiente AWS nesse caso, mas funciona para qualquer ambiente de cloud pública também. Tá? Então aqui a gente pode ver algumas variáveis dentro desse ambiente da AWS, e eu posso inclusive pesquisar aqui um keyname ou um tag, posso ver um tag name e colocar o nome do meu serviço. Então, se a gente voltar aqui na nossa tag da nossa AWS, que for aqui em tags, eu posso ver que o serviço 1, ele tem essa nomenclatura aqui. Então, eu posso falar que o serviço 1 pode falar com o serviço 2 à vontade. E aí eu consigo utilizar esses objetos dentro da minha política de firewall de uma maneira super simples e super rápida, sem precisar criar muitos objetos, já aproveitando os objetos novos que já existem, de uma maneira bastante intuitiva e sem nada fixo dentro de um IP, porque a gente sabe que
as instâncias dentro do ambiente nuvem, ou as VMs dentro do ambiente nuvem, elas podem mudar de endereçamento IP constantemente. E você sempre tem aquela ideia de uma instância ou um determinado recurso, ele está disponível até aquele momento em que ele não está mais. E tudo bem, porque esse é o conceito principal da infraestrutura em nuvem pública, né? Que é sempre você ter essa alta disponibilidade, mas a partir do momento que você sabe ou que você percebe que essa alta disponibilidade não está funcionando, você pode simplesmente eliminar aquele recurso e criar um novo para ele funcionar da mesma maneira que já estava funcionando antes. Tá? Então, de uma maneira bastante rápida, as empresas, as farmácias Acme perceberam que isso era o cenário que eles precisavam para tanto fazer a segurança quanto ajudar na agilidade e na operação das pessoas que cuidam de segurança, principalmente com esse conceito de objetos dinâmicos sendo utilizados ali na regra de firewall. Tá? E aí, como que funciona essa arquitetura dentro desse ambiente AWS? A gente tem dentro dessa arquitetura um SDN Connector que ele não faz só essa descoberta dos dispositivos, ele faz também um mapeamento de qual instância está ativa naquele momento. Então, se a gente voltar aqui, a gente pode ver que a instância está sendo como primária, mas é um FortiGate B aqui, que está dentro dessa instância. Então, isso significa que todo momento que eu tiver alguma possível falha de comunicação, alguma possível queda em alguma zona de disponibilidade dentro dessa região, dentro dessa minha VPC, o que eu tenho? Eu posso simplesmente, baseado nessa comunicação via SDN Connector, fazer a migração de maneira automatizada de qual caixa vai responder, de qual VM vai responder essa requisição. Tá? Então, a gente tem um IP flutuante, em que ele sai de uma interface, vai para outra de maneira automática, e a partir desse momento, toda a tabela de roteamento também é alterada para que simplesmente a comunicação não pare em nenhum momento, tá? Mesmo se tiver uma zona de disponibilidade completamente fora dentro desse cenário. Então, com esse recurso, a gente tem um HA completamente confiável, com uma economia em relação a você não precisar utilizar um load balancer necessariamente ali dentro da nuvem, tá? Para fazer esse balanceamento de tráfego, e você consegue utilizar tudo isso baseado em um simples conector que se comunica via API com a nuvem. Então, você não precisa nem fazer instalação de nada. Tá? É simplesmente o mais tradicional possível, mas que traz menos complicações possíveis para o ambiente. Tá? E aí, esses conectores, como eu estava comentando, eles não servem simplesmente para descobrir esses objetos que estão disponíveis lá dentro da nuvem. Eles servem também para fazer toda essa comunicação acontecer com a nuvem em si. Como a gente viu ali, ir trocando um IP para outro, de uma instância para outra, ou fazendo toda a troca de roteamento também dentro das tabelas de roteamento da própria nuvem. Tá? E aí, a parte de tags que a gente estava comentando também é simplesmente que a gente consegue definir qual departamento consegue conversar com qual, ou qual tag específica dentro de uma determinada VM pode se comunicar com qual. E aí, pensando em tudo isso, pensando em que todo esse ambiente seria integrado com o ambiente das farmácias Acme, aí chegou justamente essa necessidade ou essa praticidade de você ter o mesmo equipamento instalado em cada uma das unidades, fazendo um gerenciamento centralizado. Tá? E aí, agora deixa eu parar o meu compartilhamento, a gente passa um pouco da apresentação para o Cedric, para ele comentar também. E deixa eu só trocar o compartilhamento aqui. E ele já vai comentar para a gente essa nova expansão, essa nova necessidade das farmácias Acme que tiveram agora. Perfeito, obrigado, Henrique. Pessoal, mais uma vez, bom dia para todos. Vou continuar o estudo de caso aqui, considerando uma expansão desse ambiente, e depois a gente vai colocar um pouquinho a mão na massa. Fiquem à vontade para ir mandando as perguntas, a gente vai respondendo nesses intervalos e, eventualmente, no final, se sobrar alguma. Bom, então, continuando o estudo de caso, a gente tem uma empresa que ela está saindo do ambiente on-premise e ela estruturou toda a sua nuvem com
um provedor chamado AWS. Legal, até aí é um caso muito comum de acontecer. Porém, chegou o momento de expansão das farmácias Acme, que essa expansão ela foi baseada numa fase 2. Deixa eu só dar um pouquinho de zoom aqui, melhorar para mim. Ela foi baseada no modelo de franquias, ou seja, esse crescimento das lojas, das novas unidades das farmácias, seriam através de parceiros e, consequentemente, exigindo aí um novo sistema. Então, no nosso cenário, foi escolhido o sistema que se chama Easy Franchise. Vamos considerar isso como sendo efetivamente um portal web, né? Tendo ali toda a sua característica de TI, com banco de dados, etc. Porém, esse portal ele tem uma limitação que ele foi homologado somente para o ambiente Azure, né? Então, com isso, a farmácia ela se viu obrigada a colocar um segundo player de nuvem no seu ambiente para hospedar esse sistema novo que só estava homologado para Azure. Isso é muito comum acontecer, né? Independente dos motivos, ou existem vários motivos, na verdade, né? Vários diferentes motivos que obrigam os clientes a terem mais de um ambiente de nuvem, e isso é algo muito comum, tá? E esse é um grande desafio que os clientes enfrentam. Perfeito. Então, como que ficou a topologia, né? A topologia se expandiu. Como a ativação precisava de ser rápida, o que foi considerado? No primeiro momento, foi considerado a conexão do ambiente Azure, onde está ali os aplicativos, o banco de dados, conectado somente com as regras de firewall tradicionais do provedor de nuvem. No caso da Azure, a gente está falando aqui de uma conexão baseada apenas em Network Security Group, tá? Não estamos considerando um Network Firewall. Obviamente, como o Henrique já comentou, isso apresenta muitos riscos. Na prática, pessoal, quando a gente implanta um ambiente de nuvem e eu disponibilizo um IP público em um servidor apenas com Security Group, é como se eu estivesse voltando de 15 a 20 anos atrás nos quesitos aí de segurança em relação à conectividade de rede, né? Ninguém no seu ambiente on-premise faz isso de colocar um IP público direto no servidor. Mas a nuvem isso acontece de forma self-service e, na maioria das vezes, sem a visão dos administradores de rede e dos administradores de segurança. Então, esse foi o cenário que eles começaram esse primeiro momento. Legal. E como que funciona essa topologia, né? A rede foi estruturada basicamente com duas subnets, né, sendo uma subnet que nós estamos chamando de Protected A e a Protected B, cada uma com seu respectivo servidor e asa. A gente vai ver isso aqui na prática, tá? E futuramente eles colocaram um firewall. Então, imagine que nesse primeiro momento os servidores têm acesso à internet diretamente sem passar pelo FortiGate, sem passar pelo Next Generation Firewall. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, na sequência aqui, o ambiente da Azure, como que ele está configurado. Então, agora a gente vai começar um pouquinho a colocar a mão na massa. Legal. Ambiente Azure. Perfeito. Eu não sei se todos estão familiarizados com os conceitos de nuvem. Fique à vontade para mandar as perguntas, algum ponto que fica obscuro. A nossa ideia é desmistificar todos esses pontos que são mais complexos, tá? E, obviamente, caso tenha algum ponto que a gente não saiba, a gente responde depois para vocês. Fique à vontade de mandar as perguntas. Mas como que está estruturado esse ambiente de nuvem da farmácia dentro da Azure? Basicamente, existe uma VNet, que é a rede virtual, e dentro dessa VNet foram criadas 4 subnets. Então, a gente tem a subnet external, a subnet internal, ambas são utilizadas pela conexão do firewall, tá? Só voltar aqui a topologia para ficar mais lúdico à medida que a gente for falando. Legal. Então, a gente tem a subnet externa e interno para a conexão do firewall, e temos as duas internas, que são subnets que, teoricamente, a gente poderia fazer uma correlação com as nossas antigas DMZs, tá?
reparem que elas não estão diretamente conectadas ao Firewall. É possível colocar elas diretamente conectadas numa interface do Firewall? Sim, tecnicamente falando é possível, porém, sem dúvida alguma, essa não é a melhor prática, tá? Isso limita muito o ambiente de nuvem, não é feito para trabalhar dessa forma, né? Se a gente seguir uma topologia similar a essa, eu preciso de escalar as interfaces físicas desse Firewall à medida que vai escalando a minha rede, tá? Então, obviamente, essa não é a melhor arquitetura. A melhor arquitetura é sempre usar os serviços de conexão de rede virtual que os provedores oferecem, né? Como um attachment de VPC, um Transit Gateway e outras soluções similares que todos os provedores de nuvem sempre têm a oferecer, bom? Então, essa é a arquitetura que está sendo utilizada. Perfeito. Então, o que nós temos aqui de dispositivos conectados? Basicamente, nós temos um FortiGate, se chama Lab. Deixa eu aumentar um pouquinho, que eu acho que pode ficar melhor para vocês. Se chama Lab FGT, ele tem uma interface na rede externa. Repare que tem vários IPs nessa interface, daqui a pouco a gente vai elucidar isso um pouco melhor. Ele tem uma interface na rede interna, e eu tenho aqui mais chamando de DVWA, cada um com um IP, cada um em uma subnet. Vou mostrar isso um pouquinho mais à frente para vocês também. Perfeito. Mostramos como estão distribuídos as minhas máquinas virtuais nas subnets. O que eu tenho a mais aqui Vamos abrir aqui o FortiGate, que eu acho que é a principal caixa. O que eu tenho a mais aqui de configuração que é necessário para funcionar essa estrutura? Bom, então, da perspectiva de rede, o Henrique comentou um pouquinho, né? Mas o NAT, o IP público, ele é sempre feito em um roteador virtual do provedor, né? O FortiGate só recebe esse IP, mas isso, na verdade, está sendo nateado para um IP privado. Bom, e aí, se eu entrar aqui nas configurações de networking, eu vou conseguir visualizar onde estão aquelas primeiras policies que foram criadas, né? Não no caso do FortiGate, mas no caso dos servidores, nós vamos ver lá as policies, que é justamente o Network Security Group, ou seja, aquela policy tradicional, camada 3, camada 4. Tantas de entrada quanto as de saída são parâmetros obrigatórios, né? Por isso que elas estão configuradas aqui no FortiGate, mas é só para comentar com vocês que elas existem aqui. Legal? É mais interessante a gente visualizá-las quando nós estamos olhando dentro de uma máquina virtual, não do Firewall. Então, vamos dar uma navegadinha aqui no meu portal. Essa máquina que se chama DVWA é o portal de franchising. Perfeito. Só um minutinho que eu abri o objeto errado. Não é o IP, eu quero abrir, na verdade, é a máquina virtual. Esta aqui. Agora sim. Bom, então aqui é o ponto que nós fechamos essa topologia, ou seja, reparem que a minha máquina virtual está na subnet protected, consigo visualizar isso aqui. Tem algumas regras de firewall que liberam portas de comunicação tradicional, entrantes, inclusive, né? 3389, 2280, 443, e ela tem um IP público associado diretamente a ela, tá? Ou seja, nesse primeiro momento, ela não está passando pelo firewall. Ela foi implantada, vamos dizer assim, de uma forma mais rápida, antes de adquirir a solução de firewall. Por isso que ela está dessa forma. O que nós vamos mostrar para vocês? Nós vamos mostrar o procedimento de migrar essa estrutura de um cenário tradicional, né, para que esse tráfego possa passar através do FortiGate. Tá? Antes disso, deixa eu só mostrar como está a configuração do FortiGate também. Então, voltando um pouquinho atrás. Perfeito. Como que está configurado o meu FortiGate? Da perspectiva de rede, eu tenho a conectividade basicamente com a rede externa e com a rede interna, conforme a gente já mostrou ali, são aquelas duas subnets. Da parte de roteamento, não temos nenhum segredo, né? Basicamente uma rota default
pela minha interface externa, e na interface interna uma rota de retorno para toda a minha rede LAN. Esse IP é um IP do próprio roteador virtual da Azure, tá bom? E quando eu vou aqui para a parte de regras de Firewall, a gente vai detalhar um pouquinho daqui a pouco, acho que não compensa a gente entrar agora, né? Então, vamos começar a nossa primeira atividade aqui. Nesse cenário, o que a gente gostaria de demonstrar para vocês? Uma vez que essa máquina ela está diretamente conectada à internet, né, recebendo tráfego sem passar por nenhum elemento, eu não consigo ter visibilidade que tipo de tráfego que está acessando essa máquina, né? Como o Henrique comentou. Poxa, eu posso ter alguma tentativa de brute force, eu posso ter ali alguma tentativa de explorar uma vulnerabilidade no Apache, de tentar fazer um inject de algum código, de algum artefato malicioso? Com certeza posso. Pode ser que tudo isso esteja acontecendo aqui nesse momento e eu não tenho essa visibilidade. Consigo extrair alguns logs baixo nível, dependendo do provedor de nuvem, seja AWS, seja Azure. Alguns entregam mais informação, outros entregam menos, porém tudo de uma forma muito complexa, né? Obviamente, para que essa informação, para que esses logs se traduzam em uma informação que seja relevante para mim, eles precisam de passar por uma análise aí, por enfim, alguma tratativa para que eles sejam visíveis, tá? Então, nesse momento, eu não tenho visibilidade do que está acontecendo. Pode ser que essa máquina esteja sendo atacada e eu não saiba, tá? Então, essa máquina aqui, ela tem um portalzinho web. Deixa eu só apresentar ele para vocês. O portal web dele é justamente este. Não sei se todos conhecem, mas a gente está utilizando a aplicação que é o DVWA, que é uma aplicação justamente para fazer testes de segurança, né? E aqui a gente deixou de uma forma lúdica, como se fosse o portal da Acme Pharmacy, legal? Então, beleza. Então, eu estou acessando isso através de um IP público sem passar pelo FortiGate. Legal. E eu vou simular a partir aqui agora da minha estação de trabalho, um aplicativozinho que eu tenho, que se chama Nicto, não sei se todos conhecem. Eu vou mandar várias informações, tentativas de exploração para esse elemento, né? Então, aqui nós vamos conseguir visualizar daqui a pouco, né, quando a gente fizer essa migração, o que está acontecendo. Por enquanto, eu continuo acessando o portal, sem passar por um firewall, e, enfim, estamos sem visibilidade, né? Então, vamos colocar a mão na massa. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que executar para mim fazer a migração dessa instância? A primeira coisa que eu vou fazer é desassociar esse IP público da instância, porque eu vou reaproveitar ele no firewall. Então, eu não quero ter que mexer num DNS aqui num primeiro momento, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou entrar dentro da configuração do meu IP público, que se chama, vamos lá, é o final 63. Legal, esse elemento. Reparem que esse IP público ele é um objeto e ele está associado a uma máquina virtual. Então, eu vou desassociar. A partir desse momento que eu desassociar, ela vai parar de ter essa conectividade direto com a internet. Ela vai ter um momento de indisponibilidade. Legal, o IP agora está livre, não está associado mais com a máquina virtual, inclusive meu site já está fora, porque ele perdeu a conectividade com esse IP. Perfeito. Qual que é o segundo ponto? Eu vou fazer a associação desse mesmo IP agora com o meu firewall, com a interface do meu firewall. Então, essa associação eu vou fazer através de outro caminho. Eu vou no meu elemento de firewall, na interface 1, que é a interface pública.
nas configurações de IP. Reparem que eu já tenho alguns outros IPs públicos associados a ela. E eu tenho um terceiro aqui que não tem um IP público associado a ele. É justamente nesse que eu vou fazer aquela associação. Legal, ele é esse IP que está disponível. Basicamente, a gente está fazendo um procedimento aqui de change, né, de gmood. Na maioria dos casos são executados fora de horário comercial, que geram uma disponibilidade, mas é só para exemplificar para vocês como é simples a gente fazer essa migração. Se a gente tiver um tempinho, eu gostaria, inclusive, de mostrar como que faz o deploy de um FortiGate na nuvem. São basicamente 3 minutinhos aí. Se vocês puderem colocar no chat para mim, quem já teve a experiência de fazer o deploy de um firewall, de um Next Generation Firewall em um ambiente de nuvem, seja AWS, GCP, Azure, só para a gente ter uma ideia do nível de experiência e a gente poder dimensionar aqui os próximos slides. Por favor, acho que a gente tem aí mais ou menos umas 40 pessoas conectadas, eu não estou visualizando, mas se vocês puderem fazer esse favor, eu agradeceria, tá? E aí, Henrique, depois você me fala mais ou menos como que está aí esse número, por favor. Legal, então agora esse IP ele está associado ao firewall. Se eu visualizar novamente, o ambiente desse projeto, né? Se vocês repararem aqui na parte de subnets, para que seja estabelecida essa comunicação, eu preciso, dentro daquela subnet, onde está o meu portal, que tenha uma rota apontando o gateway dessa subnet para a interface interna do firewall. E é justamente isso que eu vou fazer nesse momento. Eu já deixei essa rota pronta, então basicamente eu vou só associar ela, mas eu vou mostrar para vocês as configurações. São basicamente 3 linhas, tá? Então, é essa tabela de roteamento que nós estamos falando. Apliquei. Legal. Quais são as rotas que eu tenho ali dentro? Pessoal, basicamente, um cenário tradicional mesmo aí, né? É uma rota ali para a rede que está diretamente conectada, uma rota default. Vamos pensar assim, eu acho que a ideia aqui não é a gente ficar passando cada uma delas, é só mostrar para vocês que é um cenário relativamente simples, né? Não é um bicho aí de 7 cabeças, tá? Então, tudo isso apontando para o IP 10.354, que no caso é a interface interna do meu firewall. Perfeito. Então, quando eu falo dos parâmetros de rede, basicamente, eu finalizei aqui a configuração que é responsabilidade do ambiente Azure, né? Com isso, meu ambiente já vai passar a funcionar? Meu site volta a funcionar? Não, ainda não. O que está faltando nesse momento? Falta as configurações do firewall. Obviamente, eu poderia deixá-las preparadas, mas eu preferi que a gente pudesse fazer juntos, né? Então, o que eu tenho de objetos aqui? Eu tenho, basicamente, uma regra de entrada para essa rede, que é o que vai permitir que eu acesse esse servidor, tá? E eu também tenho uma regra de saída, que é o que vai permitir com que esse servidor possa ter um acesso à internet. Então, vamos começar aqui habilitando essas regras. Deixa eu mostrar para vocês primeiro a regra e depois como que a gente vai habilitar ela. Basicamente, o sentido do tráfego ele vem da rede interna, saindo para a rede externa. Aqui eu estabeleci que é toda a rede 10.3.6, né? Legal. Não fiz nenhum filtro aqui baseado em destino, nem baseado em serviço, mas na hora que esse tráfego vai sair, eu estou utilizando um recurso de NAT. Por quê? Esse recurso de NAT que eu utilizo aqui é justamente o que vai permitir com que eu faça aquele mapeamento para continuar utilizando o IP antigo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode mostrar isso aqui mais em detalhes. Não estou aplicando nenhuma policy específica de Next Generation Firewall aqui, seja Web Filter, seja Application Control, não nesse momento ainda, tá? Estou habilitando os logs para mim ter visibilidade do que está passando aqui nesse momento. Legal, vou habilitar essa policy. Perfeito. Vou também ativar a policy de entrada. Na policy de entrada, eu já vou
habilitar algumas funcionalidades de segurança. Se vocês lembrarem, eu continuo aqui com o meu, vamos dizer aqui, entre aspas, né, o meu ataque rodando para aquele endereço. Obviamente, ele está indisponível, mas eu tenho um script ali, e isso é o que acontece no dia a dia, né? As atividades maliciosas, elas são todas programadas, né? Não tem necessariamente alguém por trás ali executando comando por comando, mas tudo isso está de forma automática, rodando ali a todo tempo, tá? Então, é mais ou menos esse cenário que nós estamos exercitando. Perfeito. Esse tráfego, ele vem da rede pública, entrando para a minha rede interna. Qual que é o destino desse tráfego? O destino desse tráfego é justamente um recurso de NAT, ou seja, na interface externa do firewall, eu tenho o IP 10346, está aqui ao lado, e na interface interna eu tenho o IP 10364, que é realmente o IP da máquina virtual. Tá bom? Essa é a forma que nós temos de fazer esse redirecionamento. E eu estou especificando as portas, seguindo as boas práticas. Repare que aqui eu já não tenho mais 3389, seria recomendável, inclusive, não ter SSH, mas estou mantendo nesse primeiro momento. E habilitei aqui vários tipos de inspeção, seja antivírus, webfilter, DNS, IPS, né? Todos esses recursos são pontos que não existem nas soluções de firewall tradicional dos provedores de nuvem, né? E vou agora habilitar essa política. Perfeito. Então, uma vez que está configurado o meu ambiente de rede e está configurado também o meu ambiente de firewall, né, que agora é o gateway dessa rede, reparem que eu já passo a ter acesso à minha aplicação. Por que ele está me dando uma mensagem de bloco aqui, né? Porque ele está observando aqui que esse recurso já cedeu algumas questões de segurança. De onde que eu estou tirando isso? Justamente dessas políticas que eu estou aplicando. Então, como eu estou executando ali bastante ataque, eu fiz um laboratório ontem, eu vou desabilitar essas políticas. Legal. Para que a gente possa agora voltar ao portal ao qual ele era. Legal, estamos com o nosso portal no ar, a mesma URL, e o que aconteceu nesse momento? Então, nós concluímos a migração desse servidor que estava saindo direto para a internet, agora ele está saindo através do meu firewall. Aquele, se vocês notarem, aquele IP público que estava aqui é um objeto que eu mantive ele, desassociei do servidor, associei ele ao firewall, fiz a configuração do subnet, fiz a configuração de regras de entrada e de regras de saída. Legal, a partir desse momento, eu passo a ter conectividade e visibilidade do meu ambiente. Eu desabilitei aqui o meu software que estava enviando alguns ataques. Eu vou ativar novamente esses profiles de segurança, só para que a gente possa ter visibilidade do que estava acontecendo com essa máquina antes, né? Legal, deixa ele gerar um pouquinho. Bom, dentro do FortiGate, na mesma console, nós temos uma opção de visualizar todo o tráfego que está passando por essa instância. Então, aqui eu tenho várias conexões que eu estou tentando realizar, né, nesse endereço, mas eu quero que a gente foque mais na parte dos eventos de segurança, tá? Então, eu tenho habilitado ali opções de IPS, por exemplo. Vamos ver se ele já deu algum trigger. Eu não sei se vai dar tempo, porque a gente parou ali, né? Então, vamos ver se vai dar tempo. Agora são 10h52. Legal, poxa, o meu IP, que é esse, 159, né? IP da minha residência, ele está tentando fazer uma conexão. Eu posso abrir esse log e visualizar os detalhes. Ele está tentando fazer uma conexão no 10364, que é o servidor que nós acabamos de migrar, e ele está explorando que tipo de vulnerabilidade. Eu consigo abrir a referência para o site de inteligência da Fortinet, a solução do FortiGuard, e tem uma descrição. Poxa, ele está tentando ter acesso a um arquivo de credenciais do Apache, né?
da minha solução aí de web server, tá? Esse é um exemplo. Reparem que tem vários outros que estão acontecendo aqui ao mesmo tempo, né? A gente tem comunicação com botnet, no caso aqui é no sentido inverso, né? De dentro para fora. A gente tem vários ataques aqui que estão sendo explorados a partir de questões do Bash, Web Server, Password e assim por diante. E essa é a função que está sendo executada aqui pelo meu aplicativo. Vou paralisar ele. A ideia era só mostrar para vocês. Legal. Então, eu estava na internet, aparentemente estava tudo funcionando, mas eu estava muito vulnerável, né? Inclusive, tinha uma ameaça batendo ali na minha porta a todo momento, tentando pular. E por que não? Às vezes eu não sei, mas eventualmente alguma coisa pode até ter bypassado e já tenha comprometido a minha aplicação sem o meu conhecimento, tá? Isso é um cenário extremamente comum. Se você não tem visibilidade do que está sendo atacado, no final de contas você não sabe nem mesmo se você já foi comprometido a sua estrutura e assim por diante, tá bom? Legal. Vamos seguir aqui um pouco adiante. Ainda nesse ambiente de configuração, eu vou voltar agora no meu ambiente Azure. Vou abrir uma sessão de console com esse servidor que eu acabei de migrar. E quero mostrar para vocês aqui mais 2 recursos interessantes que a gente consegue agregar para um ambiente de nuvem. A gente já tem isso no ambiente on-premise, né? Mas no dia a dia, para um ambiente de nuvem, a gente não consegue com um firewall tradicional. Tá? Perfeito. Se eu voltar nas minhas regras de firewall, eu vou notar que as regras de saída, vocês notarem aqui a minha regra de saída LAN. Opa, não é essa, é a LAN 1. Legal. A minha regra de saída da LAN 1, ela não tem nenhum recurso de Next Generation Firewall habilitado. Com isso, eu consigo mostrar alguns exemplos, como o caso de... deixa eu ter deixado aqui. Vou pegar aqui um caso de tentar fazer uma conexão, por exemplo, com um site que seja parte de uma rede, de uma botnet. De alguma forma, ele tem uma má reputação, alguma coisa assim pode acontecer, né? Afinal de contas, se essa máquina minha foi infectada, o atacante pode querer fazer uma conexão reversa para extrair algum dado ou para colocar a minha máquina como parte de uma botnet, né? Então, ele pode estar tentando se conectar, por exemplo, com uma URL que tem uma má reputação. Legal. E ele vai conseguir? Sim, ele vai conseguir. Enquanto eu não tiver nenhum parâmetro ali de Next Generation Firewall aplicado, ele vai conseguir. Perfeito. O que mais que ele pode conseguir? Eu tenho um outro exemplo aqui, e ele está tentando fazer, por exemplo, download de um artefato, sei lá, que pode estar no Docker Hub, que pode estar em algum Git público, e muitos estão infectados, a gente não tem como ter essa visão, né, sem ferramentas especializadas, e esse aqui é um próximo caso que eu gostaria de mostrar para vocês. Basicamente, aqui eu estou tentando fazer o download de um arquivo malicioso. Aqui é um exemplo de um vírus, tá? Ele vai conseguir executar? Com certeza ele vai conseguir. Se eu trabalho somente com a inspeção de camada 3 e 4, eu não tenho nenhum recurso para fazer essa análise. Mas a boa notícia é que agora eu já estou com o meu FortiGate inline e eu posso utilizar recursos para bloquear essas conexões. Vamos lá, eu vou habilitar um recurso de Web Filter, vou deixar aqui uma policy padrão, uma policy default. E a partir desse momento, se eu voltar no meu ambiente, eu vou tentar fazer a conexão novamente com aquele site que tinha uma reputação ruim. Aqui, por ser console, às vezes não fica muito legal a visualização. Quando a gente vai passando, deixa eu pegar o comando novamente para que fique bem claro para vocês. Legal? Poxa, agora essa conexão ela já foi bloqueada, já recebi um 403 forbidden. A mensagem, se ele estivesse no browser, seria similar àquela que nós recebemos ali quando eu abri aqui o site para vocês. Seria algo similar a isso que iria receber, tá bom? Perfeito. Legal. Mas e o vírus? Eu consigo baixar ele ainda? Vamos dar uma olhadinha.
Poxa, o vírus eu ainda consigo. Por quê? Eu habilitei só o Web Filter. Então, vamos lá, rapidinho, a gente consegue habilitar mais um nível de proteção, antivírus. Pessoal, reparem na simplicidade e na eficiência do recurso. Habilitei, faço novamente o teste e recebi um Forbidden. Legal, será que eu tenho visibilidade disso que estava acontecendo? Vamos dar uma olhadinha. Eu vou visualizar aqui em eventos de segurança. Eu tenho um summary aqui de antivírus, vamos abrir esse summary. Vamos tirar os filtros que eu tenho, atualizar às 10h58, perfeito, às 10h58 eu acabei de tentar, eu tenho um log aqui completo, IP de origem, destino, porta, todas as informações que podem ser, inclusive, correlacionadas com outros elementos de segurança que eu tenho na rede. Consigo fazer uma referência, né, com a Wikipédia do FortiGuard Labs, explicando o que é esse artefato que foi tentado fazer o download, né? Enfim, eu tenho a visibilidade completa, totalmente real-time. Então, eu saio de um momento onde eu não sei de nada que está acontecendo, estou vulnerável, e eu passo a ter as rédeas, efetivamente, o controle da minha rede. Não necessariamente todas as policies precisam de ser aplicadas em todos os ambientes, tá? Mas aqui é muito mais para mostrar para vocês o quanto é simples, o quanto a gente incrementa a visibilidade com a solução do FortiGate sendo aí um firewall no ambiente de nuvem. Henrique, você pode falar para mim, o pessoal respondeu aí, quantos dos nossos participantes que hoje conhecem, já implantaram uma solução de firewall, Next Generation Firewall em nuvem? Vamos lá, a gente só teve uma resposta, eu acho que o pessoal tá um pouco com vergonha ainda, não sei se o que está acontecendo, mas a gente só teve uma resposta e o pessoal comentando que não conhece, nunca teve nenhum contato com uma solução desse tipo, tá? Eu acho que a explicação foi perfeita, assim, acho que foi bem detalhada em quais são os pontos, as camadas de segurança que a gente consegue aplicar e como que a gente vê isso na prática funcionando, né? Então, acho que ajuda a esclarecer essas possíveis dúvidas deles. Legal, obrigado. Alguma outra pergunta que a gente tenha no chat? Porque agora eu vou passar para um próximo capítulo, só que gostaria de garantir que todo mundo está tranquilo com o que a gente falou até aqui. Eu sei que é bastante conteúdo, a gente tentou trazer algumas coisas prontas para atender aqui ao tempo que a gente tem das 2 horas, mas temos alguma pergunta por enquanto? Não, por enquanto não. O pessoal está receoso, hein? Legal, pessoal. Bom, então eu voltei ali as minhas regras de firewall, um cenário mais tradicional, elas continuam existindo, tá? Mas eu desabilitei todas aquelas políticas, só para a gente ter a visualização aqui da minha aplicação novamente no ar, tá? Nessa aplicação, eu consigo colocar aqui níveis de segurança que ela possa apresentar dentro desses recursos que nós vamos explorar. Mas antes disso, vamos voltar para o PowerPoint para a gente falar um pouquinho mais do que aconteceu e a gente entrar num próximo laboratório aqui, que, modéstia à parte, é o que eu mais gosto, tá? Perfeito, acho que nós já falamos, né? Eu tinha uma conexão sendo feita diretamente com a internet, passando apenas por Security Group, e agora eu passei isso pelo Fire e demonstrei para vocês o que nós ganhamos com esse cenário. Deixa eu só voltar aqui num slide que o Henrique já apresentou. Segurança, não só de nuvem, né, mas segurança da informação de uma forma geral, ela sempre precisa de uma abordagem em camadas, né? Se vocês repararem, a gente falou da primeira camada aqui, por enquanto, né, dessa questão mais de conectividade através do SD-WAN, que a gente não demonstrou, né, mas aqui considera-se que esses ambientes estejam conectados através de SD-WAN, e mostramos os benefícios de um Next Generation Firewall, né? Até para relembrar, ou para algumas pessoas que já nasceram aí nativamente em nuvem, no mundo DevOps, não conheceram ainda, né? E, enfim, cada vez mais a gente tem uma superfície de ataque maior por causa disso. Uma segunda camada seria a gente ter um firewall específico para aplicações web, né? Um firewall totalmente web.
Poxa, Cedric, mas você está me dizendo que depois de ter um Next Generation Fire com todos aqueles recursos que você comentou, eu ainda tenho pontos ainda que possam estar disponíveis numa aplicação web? Com certeza, tá? E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Trazendo para vocês uma visão bem resumida aqui, não sei se todos conhecem aí o ASP+10, né, que são as 10 principais ameaças para o mundo web. Assim, é uma pesquisa, uma classificação reconhecida mundialmente, né? Reparem que tem bastante nomenclatura que, inclusive, ela é estranha para quem é do mundo ali mais de rede, de infraestrutura. Por quê? Porque nós estamos falando específico de parâmetros que vão dentro ali do código, principalmente da sinalização e dos trâmites todos que acontecem no protocolo HTTP, né? Então, é isso que a gente traz numa solução de WAF. Ele é um firewall específico para a web, tá? Eu consigo fazer inspeção de cada um desses cenários. Avançando um pouquinho mais, né? Mas por que eu tenho esse interesse, né? De onde tudo isso surge, né? À medida que eu tenho todo mundo voltado para a web, ou seja, se a gente relembrar, no passado a gente tinha muitas aplicações mais monolíticas, mais no cenário de cliente-servidor, onde eu precisava de fazer a instalação de um client na minha máquina, e esse client se conectava a um servidor, e hoje tudo isso mudou e a gente nem viu isso acontecendo, né? Quantas instalações de software que a gente faz no nosso dispositivo de trabalho? É um número muito pequeno, é um número muito baixo. Por quê? Tudo migrou para uma plataforma web, né? E nós estamos falando, então, de e-commerce, nós estamos falando de sistemas críticos de pagamento, nós estamos falando de sistemas de governamentais, sistemas que sustentam, inclusive, infraestrutura de energia, de água, de transporte e tantos mais, além dos que estão aqui, né? Que são, inclusive, pontos aí de segurança para a comunidade como um todo, né? Para a vida. Perfeito. Então, todas essas plataformas, elas hospedam alguns dados ali que eles podem ser interessantes para alguém, dependendo do cenário de quem é esse alguém, né? Quando a gente fala de questões governamentais, tem a segurança, a integridade das pessoas, né? A inteligência dos países, mas a gente pode estar falando também de um cenário aí de relação entre empresas, né? De dados pessoais. O PII aqui significa personal, de identificação de dados pessoais, Identify Information, quase que não saiu. Dados financeiros, poxa, tudo que é banking hoje, cada vez mais em cima de web. Então, tudo isso que nós estamos falando roda em cima de uma plataforma web. Aqui, a gente não vai ver nada de FTP, nada rodando em cima de um FTP, de um SCP, de outras aplicações como um RDP em cima de 3389. Pelo contrário, a gente vê como que, basicamente, tudo sendo tunelado em cima de web, até mesmo soluções de VPN, né? Legal. Então, essa superfície de ataque, entenda-se aqui como superfície de ataque, é os pontos que a gente tem de conexão, pontos que podem ser explorados, eles aumentaram de forma exponencial no mundo web. E a gente está falando de exploits, né? Aqui o top 10 são apenas os pontos mais chaves para a gente dar uma olhada ali, né? O que mais acontece, mas é o top 10 num cenário de milhares, né? Por que não dizer milhões de ameaças que podem ter, principalmente com o advento de inteligência artificial, machine learning. Então, cada dia a gente tem esses artefatos se modificando, tentando, né, bypassar as ferramentas de segurança. Então, a gente falou um pouquinho desses ataques que são Zero Day, ou seja, o que é o Zero Day? É algo que se transforma e que você não tem uma vacina em nenhum provedor, né, em nenhuma solução de segurança. Existem formas da gente conseguir mitigar esse tipo de ataque? Com certeza existem, se a gente utilizar soluções devidas. Legal. Ataques de bot, aqui a gente está falando principalmente não, né? Aqui inclui um pouquinho pode ser negação de serviço, a gente fala de botnet, de alguma coisa de DOS, e de alguma forma utilizar essa máquina para fazer outras atividades. Enfim, aqui é quase que um cenário limitado. E APIs, né? APIs, ela é a nova e grande forma de conexão entre esses mundos, de trocar efetivamente dados em cima de web
e é algo aí onde se pode extrair de forma muito fácil se a gente não tiver uma devida proteção aplicada. Exato. Legal. Só um comentário aqui, Cedric, rapidinho, se Claro. você me permite. Toda essa parte, se você puder, isso. Toda essa parte de ataques de botnet hoje em dia, elas representam quase 50% de toda a comunicação web mundial, tá? Então, por isso que a gente precisa proteger. Imagina você receber 10 conexões na sua aplicação e 5 serem de um ataque. É um número absurdo e por isso que a gente precisa ter proteção, não só contra o ASP Top 10, claro que os 10 principais ataques a gente tem que proteger, mas também com todas essas outras vertentes de ataque, como no caso de bots. E a API, um exemplo prático, é simplesmente um celular que a gente tem hoje em dia. Tudo basicamente no celular é feito via API, ou toda a comunicação com alguma outra aplicação é feita via API, então a gente precisa ter esse cenário de proteção também, e isso é extremamente importante, já que tudo basicamente hoje em dia a gente faz com celular, né? Perfeito, Henrique. Esse é um assunto quase que sem fim, né? Pegando esse ponto aí que o Henrique falou, vocês já pararam para pensar que se 50% do meu tráfego é um tráfego malicioso, além de todo o risco de segurança que eu tenho, né? Eu também estou pagando para um agente malicioso transitar ali, porque quando a gente está em nuvem pública, eu pago pelo tráfego que cursa nessa nuvem, eu pago pelo poder de processamento desse servidor que está executando, né? Às vezes eu faço um auto-scaling, poxa, então eu estou fazendo um auto-scaling, eu estou com 8 máquinas, quer dizer que 4 dessas máquinas eu estou pagando elas para ficarem aqui respondendo requisições maliciosas, por mais que elas não sejam efetivadas, mas é um recurso que está, de alguma forma, está vamos dizer assim, me roubando, né? me atrapalhando. Não seria provavelmente mais barato eu aplicar uma solução de segurança que mitigue todo esse tipo de ataque lá na borda e nem deixe ele entrar na minha rede para consumir todos os recursos que podem existir aqui dentro, né? A gente abre aí um outro panorama de discussão muito mais abrangente, até mesmo para ajudar vocês aí com insights, né? Na defesa das soluções de segurança, que a gente sabe que não é fácil, você tem que apresentar ali alguma evidência, você tem que trazer alguma informação complementar. Pessoal, sim, esse ponto que o Henrique falou é muito chave. Podem dar uma analisada nisso, que com certeza vocês vão ver aí que parte do que a gente está pagando por esse consumo de nuvem é para algum tráfego que é malicioso, tá? Legal, obrigado, viu, Henrique. Bom, então como que nós fazemos essa proteção, né? Na Fortinet nós temos uma solução que se chama FortiWeb. Essa solução, eu vou começar aqui de baixo para cima, né? É importante dizer que a gente entrega ela em vários formatos. Assim como o FortiGate que nós apresentamos para vocês ali no ambiente da Azure, no ambiente AWS, eu consigo entregar ele no formato hardware, você instala no seu escritório, no seu data center, né? Hoje, mais de 60% do market share, ou seja, das caixas de firewall que estão distribuídas aqui no Brasil, é da Fortinet, tá? Solução que está no Gartner aí, conceituada no topo do Gartner por muitos anos, né? E eu consigo entregar ela, então, no formato hardware, no formato VMware, entregar ela, inclusive, num formato como serviço, onde você não configura nada de infraestrutura física, não precisa de fazer atualizações de software, não precisa de configurar autoscale, basicamente criar somente as políticas. Esse produto se chama FortiGate CNF, está disponível somente na AWS no momento, mas é só para vocês saberem, né? Poxa, eu não tenho ninguém de infraestrutura de rede aqui, eu não tenho ninguém de segurança no meu time, eu sou da área de dev, mas eu enxerguei valor nisso aí. Eu quero só usar como serviço. É possível? Sim, é possível. Tá? A gente consegue entregar dessa forma. E o FortiWeb, que é o produto para a proteção de aplicações, e nós conseguimos também entregar ele de várias formas, né? Seja hardware, appliances físicos, seja VM, seja container e também como serviço, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Legal, entre outras coisas que ele faz, ele traz para nós aí as proteções desse mundo de APIs, né? Ele consegue atuar como um API Gateway e fazer vários filtros de segurança, existem várias formas da gente fazer essa implementação. Ele faz a mitigação de bot de uma forma que correlaciona com o FortiGuard.
Se vocês lembrarem ali do que nós falamos há um pouquinho antes sobre os ataques Zero Days, né, que estão surgindo a todo momento, então o FortiGuard ele é a nossa central de inteligência, que está a todo momento trabalhando com todos os equipamentos que estão conectados na planta dos nossos clientes, né, recebendo aí essas análises do que é tráfego malicioso, gerando assinaturas, e não só baseado em nossos equipamentos, mas também toda uma outra rede aí de segurança, de inteligência de segurança da informação mundial, trabalhando com órgãos governamentais, outros provedores de segurança e assim por diante, tá? Por que isso é importante, pessoal? Porque tudo hoje tem que ser muito online, né? Então, se eu tenho uma lista de botnet, eu baixei uma lista de botnet que tem lá alguns ranges que eles eram, alguns ranges de IPs que eram classificados como maliciosos. Você baixou ela semana passada, ela já está bem desatualizada, né? Alguns daqueles IPs ali já podem ser agora IPs limpos e com certeza terão surgido vários outros aí que são IPs maliciosos. Então, você precisa estar a todo momento recebendo essas assinaturas, né? A parte de proteção de essas principais ameaças aí que a gente classifica no OWASP tem, tá? E a parte de machine learning, tá? A parte de machine learning, eu queria só fazer um comentário aqui. Por que nós temos esse machine learning? A gente faz questão de comentar sobre ele, né? Porque a aplicação web, elas são muito dinâmicas. Existem aí alguns estudos que falam que mais ou menos metade das aplicações web que existem, né, dentro de um ambiente, de um cliente, elas são exclusivas. Elas foram desenvolvidas totalmente para aquele cliente ou foram customizadas. Entenda-se com aplicação web tudo que roda em cima de um cenário web, seja, como o Henrique comentou, um Android, seja uma automação, seja alguma conexão nova que foi feita, alguma alteração de algum plugin que foi feita dentro de um software existente, e até mesmo o desenvolvimento de um software específico para o negócio do cliente. Se 50% das aplicações elas são, vamos dizer assim, únicas, elas são individuais, né? Como que eu posso ter assinaturas preparadas? Qual recurso que eu posso utilizar para conseguir mitigar isso? Eu tenho que ter algo que seja bem automatizado, né? Que seja bem, que eu consiga aplicar, inclusive, inteligência artificial. E é aqui que a gente fala do machine learning, tá? Então, só para dar um exemplo para vocês, se eu tenho uma aplicação onde o cliente precisa de preencher um campo com o nome dele e outro campo do formulário vai ter o telefone dele, de contato. Perfeito. Então, o FortiWeb, através do recurso de machine learning, quando ele está ativado, ele passa a entender o comportamento dessa aplicação, o que vem no campo A, o que vem no campo B, e ele consegue gerar uma visão de comportamento a partir dali. Ou seja, depois de uma semana, mais ou menos, recebendo essas informações, ele sabe que no campo A, que é o campo nome, por exemplo, só vem letras, né? Então, se em algum momento vier algum código diferente, né? Ponto e vírgula, menos 231 JK 99. Poxa, isso aqui pode ser um código malicioso que está tentando fazer um SQL injection ou tentando fazer um buffer overflow, alguma coisa assim na minha aplicação. Então, o FortiWeb, ele não precisa de um recurso adicional, ele automaticamente sabe que naquele campo não deveria passar aquele tipo de informação. E ele consegue, obviamente, dar um log ou até bloquear essa conexão, tá? A mesma coisa valeria ali para o campo telefone. Então, poxa, ali só passa número, né? Por que vai passar uma letra ali em algum momento? Então, um exemplo bem simples, só para vocês terem ideia de como o machine learning atua e aumenta aí com certeza a nossa qualidade de vida, nossos fins de semana, a gente pode descansar um pouco mais, uma vez que a gente tem o nosso ambiente aí com boas proteções. Bom, seguindo em frente na nossa topologia, então agora eu tenho o meu ambiente Azure, a farmácia Acme cresceu, né? Tem aí filiais, tem aí as suas franquias, o ambiente Azure está devidamente protegido agora. Quando a gente fala do nível de rede, né, com solução de Next Generation Firewall, mas foi identificado a necessidade de incrementar esse nível de proteção, tá? E por isso, o próximo passo a se adotar aqui nesse caso é uma solução de proteção para o ambiente web. Então, nós vamos colocar nesse cenário uma implementação do FortiWeb Cloud.
Por que o Forte Web Cloud? Porque eu não vou, nesse caso aqui, eu não vou precisar de implantar uma máquina virtual, administrar ela, pôr IP, mexer em tabela de roteamento, igual vocês viram fazendo ali. Aqui o meu cenário vai ser um pouquinho diferente, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui do zero, como que a gente vai fazer isso. Então vamos lá, é hora da gente colocar a mão na massa. Eu vou mostrar para vocês como que funciona o Marketplace, como que a gente ativa esse serviço. Legal, como a gente está no ambiente Azure, então vamos começar aqui pelo Marketplace da própria Azure, tá? Eu não salvei o link aqui, mas não tem segredo, né? A partir do meu ambiente mesmo, eu vou acessar aqui o Marketplace. Legal. E vou pesquisar pelo nome da solução, Forte Web. Quais são as opções que ele me traz aqui? Bom, ele me trouxe aqui mais de uma opção para o Forte Web. Reparem que eu tenho o Forte Web Cloud como serviço e eu tenho o Forte Web aqui como máquina virtual, tá? Só para a gente analisar essas duas. O que nós vamos implantar aqui é esse modelo SaaS como serviço. Eu não vou precisar de criar uma máquina virtual. Eu vou basicamente fazer a subscrição no serviço. Então, dei uma olhadinha nesse ambiente, olhei os preços, as informações de plano, legal, tem um setup aqui de como que eu posso configurar. Eu vou basicamente subscrever. Quando eu subscrever nesse serviço, eu passo a ser cobrado, né, a partir do próprio Marketplace aqui. Essa é uma das formas de aquisição, obviamente existem outras, né? Mas o meu acesso ao Forte Web, ele é através... Só um comentário, lembrando o pessoal que a gente tem 14 dias de trial gratuito dentro dessa solução no Marketplace, tá? Então, se vocês quiserem testar e utilizar exatamente da maneira que o Cedric está comentando, isso está disponível para vocês por esse período de graça. Boa, obrigado, Henrique. Legal. E a partir do momento que eu loguei no Forte Web, né, basicamente subscrevi no serviço, loguei no Forte Web, eu vou cair nessa telinha aqui. O que eu tenho nessa tela? Eu vou ter algumas opções mais simplificadas, mas eu posso depois fazer uma configuração mais aprofundada, entrando em outros parâmetros. Para o nosso exemplo aqui, eu vou dar mostrar só um cenário mais básico, tá? Então, eu vou pegar essa aplicação, vamos voltar aqui, vamos dar uma olhadinha como está a minha aplicação. Legal, ela está no ar, tudo funcionando aqui. Vou colocar um nível de segurança aqui mais baixo, mas eu posso navegar aqui nas abas dela. Tá? Eu tenho, inclusive, condição de tentar aqui explorar um command injection. Poxa, eu vou passar um parâmetro malicioso aqui. Opa, ele trouxe aqui para mim algumas informações do meu sistema operacional. Vamos tentar um SQL injection. Através de um outro parâmetro, poxa, trouxe mais informações de usuário, né, perfis, etc. Então, esse aqui é apenas um exemplo de uma aplicação que está vulnerável. Legal, ele está no ar, está vulnerável. Como que eu posso fazer através do Forte Web para dar um nível maior de proteção para ela? Eu vou adicionar essa aplicação no Forte Web. Minha sessão caiu aqui, deixa eu só logar novamente. Só esperando um token. Enquanto você espera o token aí, Cedric, que faz o login, deixa eu comentar algumas coisas em relação a essa solução, tá? O Cedric comentou que ela está disponível em formato de VM, em formato SaaS, só para clarificar aqui, tá? Que a gente tem esse formato SaaS disponível não só dentro da Azure, tá? Ele está disponível da AWS também, então alguns outros provedores de nuvem. Se vocês tiverem mais perguntas ou tiverem alguma pergunta em relação a isso, pode ficar à vontade de ou colocar no chat ou procurar a gente depois dessa sessão, tá, pessoal? Vai lá, Cedric. Valeu, obrigado, Henrique. Legal, então voltei aonde eu estava. Com
quão complexo será fazer o onboard de uma aplicação aqui, né? Eu já vi que eu não precisei de fazer o deploy de uma máquina virtual, então foi basicamente subscrever no serviço, né? Usuário e senha, já acessei. Bom, aqui eu vou colocar o nome da minha aplicação, nesse caso eu vou chamar de Armas Portal. Vou colocar a URL dela, então vamos voltar aqui, vamos pegar tudo online aqui e fazer juntos. A URL dela está aqui. Lancei. Então, a partir do próximo estágio, o FortiWeb ele precisa de consultar, ver se realmente ele consegue acessar essa aplicação que eu estabeleci ali. Então, eu estou rodando ela na porta 80, vou selecionar aqui a porta 80 e vou testar a conexão com esse servidor. Perfeito, conexão realizada com sucesso. Ele sabe que o servidor está no ar, posso avançar. Como eu comentei com vocês, existem vários parâmetros de colocar configurações avançadas aqui dentro, tá? Uma delas é o recurso, inclusive, de trabalharmos com CDN. Então, poxa, eu estou inspecionando esse tráfego antes dele chegar na minha rede, né? Mas em que parte da internet que eu vou inspecionar esse tráfego? Eu quero que seja uma inspeção mais próxima de mim. Então, eu habilito aqui CDN, que vai melhorar a performance da minha aplicação e tantos outros pontos aí. Nesse caso, eu não vou habilitar. Bom, e como que eu quero que essa aplicação seja inspecionada? Eu quero que ela fique somente no modo de monitoramento, né? Porque eu não tenho visão nenhuma, enfim, não quero arriscar, não tenho uma pessoa aqui no meu time que opera isso no dia a dia, se parar vai ser mais complexo para mim, posso habilitar e colocar só no modo de monitoramento. No nosso caso, eu já vou colocar com as políticas padrões no modo bloco. Existem várias políticas que são configuráveis, daqui a pouco a gente passa por elas, mas só para a gente fazer o onboard. Legal, eu passei basicamente por 3 passos, né? Considerando aqui o CDN. A partir desse momento, já está pronto o onboard aqui dentro do FortiWeb. O que falta fazer? Basicamente, alterar o meu redirecionamento de DNS para que, ao invés dele ir direto para o servidor, que é esse caso que nós temos aqui, ele possa passar primeiro no FortiWeb. Para isso, eu vou entrar no meu servidor DNS e vou trocar essa entrada do tipo address por uma entrada do tipo cname para esse endereço que foi criado. Legal, então vamos fazer isso aqui. A minha sessão expirou também. Perfeito. Vamos colocar novamente. Dentro do meu servidor de DNS, no caso, eu estou utilizando uma solução do Route 53 da própria AWS, tá? Mas pode ser qualquer servidor de DNS. Eu vou pegar essa entrada que já está existente, tá? Ela está apontando para aquele IP que está lá no firewall hoje, e vou editar. Ao invés dela ser do tipo address, ela vai ser do tipo cname, e ela vai encaminhar agora para esse endereço que o FortiWeb gerou para mim. Legal, vou salvar. Eu já coloquei o tempo aqui baixo, justamente para a gente conseguir fazer esse teste mais rápido, né? Coloquei 20 segundos. Na maioria dos casos, esse é um tempo um pouco mais alto, tá? Então, daqui a aproximadamente 20 segundos, eu já terei essa aplicação sendo inspecionada pelo FortiWeb. Poxa, já vi que está rodando. Por quê? Ele já fez, inclusive, um redirect de porta 80 para a porta 443. Então, a partir desse momento, o meu acesso já está passando aqui dentro do FortiWeb. Legal. Então, no FortiWeb, basicamente, eu dei um OK, né, concluí ali, e eu tenho essa aplicação no ar. Antes da gente começar a trabalhar com os ataques, deixa eu só mostrar para vocês que eu consigo ter uma visibilidade dessa aplicação também, né? E aí eu tenho vários dos parâmetros que eu tenho no FortiGate, eu tenho aqui, obviamente, no nível da aplicação web, tá? Não no nível de rede, né?
eu consigo ter a visualização aqui desses ataques top 10 OWASP, eu consigo ter aqui várias security rules que são aplicadas, bot mitigation, assim por diante, tá? Só para passar com vocês alguns dos parâmetros, né, que já estão pré-configurados aqui. A ideia não é configurá-los nesse momento, é só mostrar para vocês que existem as configurações que são mais avançadas. Legal, eu vou voltar aqui na minha máquina e vou começar a gerar um tráfego novamente para esse host, só para popular um pouquinho esse gráfico aqui, tá? A ideia aqui não é bem um ataque, é muito mais para popular com chamadas web. E agora eu vou usar a minha aplicação. Então, se eu voltar naquela opção de SQL Injection, que eu havia testado, quando eu estou no nível baixo e coloco aquele parâmetro para tentar fazer uma injeção, o que eu recebo agora? Eu recebo uma tela que vem do próprio FortiWeb falando o seguinte, opa, peraí, você está tentando fazer alguma ação que não é permitida, essa ação sua é uma ação classificada como maliciosa, então eu não vou permitir que você faça essa injeção do SQL, tá? Isso considerando que o meu site está vulnerável. Mas, se eu trocar o nível de segurança do meu site, colocar ele como alto, e voltar lá naquela mesma opção, na verdade aqui ele nem vai me dar a opção de fazer esse teste novamente, né? Até porque ele já meio que tirou essa opção do site. E algumas das opções que tem aqui, a gente consegue executar novamente o parâmetro, só para mostrar para vocês que aí o FortiWeb não bloqueia. Ou seja, ele consegue interpretar no nível da aplicação o que é algo malicioso e o que não é, tá? Beleza, eu fiz uma tentativa ali, provavelmente essa tentativa já vai aparecer para mim, aqui pode ser que demore um pouquinho mais do que no FortiGate, mas vamos ver, opa, já apareceu aqui para mim como 2 reports que foram bloqueados. Vamos dar uma olhadinha quais são eles. Eu tenho 2 que foram bloqueados e então eu tenho a informação de injection. Foi justamente o que eu tentei fazer, tá? E aí, obviamente, eu consigo fazer no drill down aqui, baseado nesse código, eu consigo ir lá para o FortiGuard, olhar mais informações, entender como que é esse comportamento, se isso às vezes foi um falso positivo, ou se a minha aplicação está vulnerável, tem que trabalhar assim, eu posso colocar isso no whitelist e assim por diante, tá? Então, à medida que a gente vai... Desculpa, Cedric, inclusive ali dentro do próprio log é possível enxergar qual que é a origem dessa requisição. Então, se você não tiver negócios com um determinado país, você pode simplesmente voltar lá no FortiGate, bloquear o país inteiro, acabou seus problemas, vida que segue. Perfeito. Obrigado, Henrique. Perfeito, pessoal. Então, com isso, a gente subiu um pouquinho mais o nível. Reparem que de forma muito simples, eu fiz questão de fazer tudo online com vocês, né? A única coisa que eu não fiz online aqui foi subscrever no serviço, mas criar a aplicação, trocar o DNS e fazer o teste de explorar uma falha e ver como que o FortiWeb pode mitigar isso. Tudo online, vocês repararam aí que a gente gastou 5, 10 minutos para ir bem tranquilo e para vocês terem a visão do que está acontecendo. Então, aqui é um pouquinho mais dos recursos de segurança que a gente consegue entregar com o FortiWeb, beleza? E agora, nós estamos num ambiente multinuvem, Henrique, vou voltar para você falar um pouquinho aí da cereja do bolo. Vamos lá para a gente finalizar a sessão. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento até agora, por favor, vão colocando aí no chat. Que aí depois a gente responde todas as perguntas de uma vez. Se tiver tudo tranquilo também, se vocês puderem dar um feedback sobre a sessão, se estão gostando, se não estão, se está fazendo sentido, Importante. Também ajuda a gente, tá? Bom, deixa eu compartilhar minha tela inteira aqui de novo, e aí a gente já começa essa última parte. Me avisem se estiverem vendo, por favor. Estamos. Perfeito. Então, o ponto agora é falta de visibilidade e talvez excesso de complexidade dentro desses ambientes de nuvem. Porque, como a gente falou lá no comecinho, as aplicações estão distribuídas, a gente tem aplicação on-premises, a gente tem aplicações agora nos ambientes de nuvem, e a gente tem toda a parte de segurança de rede e de aplicação sendo feita ali. A gente tem também camadas de visibilidade em cada um desses pontos em separado, mas como que a gente tem mais visibilidade de tudo que está acontecendo dentro do ambiente. Então, a fase 1 já está ok, as farmácias Acme expandiram suas operações,
Na fase 2, a gente já colocou ali novas aplicações dentro desse ambiente da Azure, dentro desse ambiente multi-cloud, por assim dizer. E agora a gente entra na fase 3, em que a gente já tem o ambiente multi-cloud completo, mas que a gente tem toda a parte de segurança dentro das camadas de rede e aplicações, como eu estava comentando, protegendo APIs, protegendo contra-ataques de bot e tudo mais que a gente viu ali junto com o Cedric, mas ainda falta alguma coisa de visibilidade. Como que eu sei se existe alguma melhor prática que eu preciso seguir dentro desse meu ambiente de nuvem? Se a gente for olhar cenário cloud pública no geral, a gente tem diversos recursos, diversos serviços, e cada serviço faz uma pontinha específica e te traz um pedaço de visibilidade que a gente realmente necessite. Tá? Então, se a gente for olhar, para a gente habilitar tudo isso dentro de um cenário AWS, somente que foi só aquele primeiro cenário que a gente viu logo no começo, a gente tem aqui basicamente essa coluna inteira de serviços. E aí a gente tem, como agora a gente tem um cenário de Azure também sendo utilizado para complementar essa solução de disponibilidade das aplicações, a gente teria mais essa segunda coluna aqui. Então imagina gerenciar essa quantidade toda de serviços para ter um nível de visibilidade. Pode acabar não sendo muito positivo do ponto de vista operacional, principalmente. E o porquê disso? Porque faltam profissionais de segurança da informação. E quando a gente fala que faltam profissionais de segurança da informação, faltam profissionais no mercado geral. E quando a gente fala do mercado de nuvem, esse número acaba sendo ainda mais expressivo. Tá? Então, no geral, a gente tem aqui que, de uma forma global, faltam 4 milhões de pessoas especializadas em segurança da informação hoje em dia. E só na América Latina esse número chega a 1,23 milhões de pessoas. A gente fizer um comparativo, cenário Brasil, esse número é basicamente 500 mil pessoas necessitadas, aí, ou que a gente precisa de 500 mil pessoas dentro desse mundo de cybersecurity. Tá? Então, se a gente faz o cálculo de tudo que a gente viu até agora, de responsabilidade compartilhada, junta com essa complexidade a mais no ambiente, a gente está falando de algumas terminologias que, em alguns casos, as pessoas ainda não conhecem, ou que são terminologias novas e que ainda precisam de um pouco mais de maturação, junto com essa falta de profissionais, o que a gente tem? Qual que é a receita final que dá para a gente? Justamente brechas causadas por falhas de configuração. É o principal ponto. Né? Então, aqui a gente está vendo vazamento de dados que impactaram milhões de clientes, e dentro de uma matéria, a gente tem um destaque de outras matérias relacionadas. Então, você pode ver que eu não preciso nem sair de uma notícia para achar outras notícias que estão falando da mesma coisa. Estão falando de falhas de configuração dentro de ambientes de nuvem, porque o pessoal, muitas das vezes, não tem essa ciência da responsabilidade compartilhada, não tem ciência de que é necessário realmente uma camada adicional de segurança, como empresa especializada de segurança faz. E aí, como exemplos aqui para vocês, vazamento de dados de basicamente 6,5 terabytes de dados por uma empresa aérea, ou uma empresa como a SEGA, que é uma empresa de videogames conhecida mundialmente, que também, por ter seus servidores abertos ali, nas suas VMs abertas, teve vazamento de mais de 250 mil dados pessoais de seus usuários. Então, a gente está falando de não somente vazamento de dados, mas perda de reputação, perda de dinheiro, e principalmente o atacante ele consegue utilizar esses dados pessoais para gerar outros ataques, para gerar novos ataques e aí infectar ainda mais pessoas. Então, tudo isso atrelado, junto de uma vez só, a gente precisa ter alguma coisa que faça essa segurança. E quem faz essa segurança, quem entrega para a gente quais são os principais pontos que precisam ser arrumados ali dentro desse ambiente multi-cloud, é justamente esse outro vetorzinho aqui que a gente tem, que é o FortiCNP, que faz uma comunicação via API, então você não precisa instalar nada, é a comunicação de permissão somente com as nuvens públicas, e te mostra de uma maneira bem visual quais são os principais pontos necessários para vocês terem esse nível de segurança aplicado e aperfeiçoado de uma maneira global. Tá? Então, como que funciona o FortiCNP antes da gente entrar na console? A gente utiliza dos serviços nativos de nuvem, então a gente utiliza de serviços da própria AWS, do próprio GCP, da própria Azure,
e consolida eles todos dentro do FortiCNP. Por que a gente faz isso? Porque geralmente quem tem mais visibilidade do ambiente cloud é justamente a pessoa, a plataforma de cloud, né? Então, o cloud provider, ele tem total visibilidade de tudo que acontece lá dentro. Só que ele não tem a inteligência voltada à camada de segurança necessária para consolidar tudo isso e nem mesmo a inteligência a nuvem de inteligência como o FortiGuard, que o Cedric comentou agora há pouco. Então, tudo isso atrelado ou tudo isso combinado, a gente tem o melhor dos dois mundos, né? Que é basicamente você pegar esses logs, essas informações geradas pelo cloud provider, juntar com a parte de segurança e você ter visibilidade. Vamos ver isso na prática aqui. Então, essa aqui é a console do FortiCNP, tá? Então, de uma forma geral, a gente tem informações relacionadas a toda a parte do ambiente. Então, eu tenho um risco geral do meu ambiente, como que esse risco está balizado com a quantidade de recursos que eu tenho. Então, a gente pode ver que a quantidade de recursos se manteve praticamente a mesma, só que em alguns momentos esse risco abaixou, depois aumentou, depois abaixou de novo, depois aumentou, e a gente consegue entender o porquê que isso acontece, tá? Além de entender o porquê que isso acontece e em qual ambiente isso acontece, o que talvez seja mais importante ainda de entender. Se é um ambiente de produção que ele está distribuído, como a gente viu aí, entre um cenário Azure e um cenário AWS, se é um ambiente de homologação, e aí atrelar ou atribuir prioridade em relação a esses recursos em si, que isso é extremamente importante. Tá? Então, é basicamente dizer que a gente consegue pegar um recurso que está dentro daquele ambiente AWS, falar que ele é de produção, juntamente com o recurso que está dentro da Azure, que também é de produção, e aí colocar que eles são os serviços mais críticos da empresa, e com base nisso, se chegar alguma vulnerabilidade, ou se for identificada alguma vulnerabilidade em relação ao sistema operacional que seja, a gente corre primeiro para fazer a remediação desse ambiente de produção, porque ele é o mais crítico para a empresa. Tá? E aí a gente tem, de uma forma geral, como visualizar todos os recursos e os alertas que cada um desses recursos trazem para dentro do ambiente. Então, como vocês podem ver aqui, é uma console única em que você tem recurso de basicamente qualquer ambiente de cloud. Tá? A gente tem recurso aqui de AWS, de GCP, de Azure e por aí vai. Tá? Então, vários recursos diferentes, alguns com um nível de alerta um pouco mais alto, um nível de severidade um pouco mais baixo, mas tudo baseado nas informações que foram coletadas de cada um desses provedores de nuvem. Se a gente fizer algum filtro aqui, a gente pode ver mais a fundo quais são esses serviços que estão sendo utilizados em cada um desses ambientes de nuvem. Tá? E aí a gente junta tudo isso, toda essa visibilidade, com um ponto extremamente importante que o Cedric comentou ali anteriormente, que é justamente essa quantidade de ataques de bot que a gente tem hoje em dia, e como que a gente faz para, pelo menos, entender que existe alguma coisa daquele tipo, já que, ou se a gente não estiver utilizando alguma camada de segurança para aquela aplicação que precisou subir primeiro e a gente ainda não fez uma validação. Então, pegando um recurso aqui como o AVM, que estava ali na demonstração do Cedric anteriormente, a gente pode ver informações extremamente importantes sobre ela. Então, tem nome de recurso, então qual que é o nome dela, onde que eu acho esse recurso, então ele está na Azure, a gente pode ver, em qual região oeste dos Estados Unidos, qual que é a conta que ele está presente. Então, várias informações e o principal, quais são os highlights sobre essa informação, quais são os highlights sobre essa VM que está ali dentro desse ambiente. Nesse caso aqui, o principal é justamente botnet. Tá? Então, botnet, existe uma comunicação botnet acontecendo ali exatamente nesse momento. Então, a gente precisa entender. Antes de entender a comunicação botnet, vamos entender um pouquinho dos riscos associados a essa configuração. Então, a gente tem vários riscos associados dentro dessa configuração de instância, e a maioria deles é relacionado a portas expostas diretamente para a internet, ou portas que estão abertas ali, mas que não deveriam. Então, a gente está falando de uma porta de DNS, e muitas das vezes, uma porta de FTP, uma porta SSH, exposta direta, aberta para a internet. Então, quando a gente coloca um FortiGate ali na frente, a gente já elimina bastante desses riscos, e aí a gente não precisa muito se preocupar com essa questão de informações ou de configurações de portas em si dentro dos Network Security Groups ou dos Security Groups em geral, tá? Mas, como nesse caso,
às vezes a gente está migrando uma aplicação primeiro, antes de pensar na segurança dela, é importante a gente ter também toda essa camada de visibilidade. E uma vez que a gente tem essa camada de visibilidade, esses riscos não param por aí, tá? Porque a gente pode até ter essa aplicação atrás de um FortiGate, de um FortiWeb, igual a gente viu anteriormente, mas existem riscos atrelados ao sistema operacional que está sendo utilizado ali, ou à aplicação que está sendo armazenada ali. Então, a gente precisa fazer essa segurança, de novo, em camadas, né? Porque segurança a gente sempre faz em camadas. É a camada do endpoint, é a camada de rede, é a camada da aplicação. Então, aqui na nuvem é a mesma coisa. É a camada da aplicação, é a camada de rede, é a camada de visibilidade, a camada de configuração desses ambientes de instância e de VMs. Tá? Então, aqui a gente tem diversos CVEs atrelados, então, vulnerabilidades descobertas e já mapeadas, já existentes, em que mostram que existe algum update disponível para uma versão do Ubuntu, por exemplo, e que essa versão em si que eu estou utilizando, dentro dessa instância, ela tem um risco de ser explorada de 9.8, e ela sendo explorada pode permitir que o atacante ganhe acesso, basicamente, direto a todos os recursos do meio ambiente que ele queira também. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar em camadas por conta disso, tá? E aí, se a gente voltar aqui dentro do nosso recurso, eu vou clicar aqui na parte de tráfego, só para a gente ter uma ideia de quais são esses tráfegos maliciosos que a gente consegue identificar, e que é um recurso que muitas vezes a camada de segurança da nuvem não nos proporciona, tá? Então a gente tem aqui comunicação externa, quais são as portas que estão sendo liberadas ali, quais são as portas que estão sendo utilizadas, melhor dizendo, e a gente consegue inclusive ver quais são os países, quais são os... Então a gente tem uma comunicação vindo da Rússia, vindo dos Estados Unidos, para esse determinado recurso, entre em algumas portas aqui que podem estar liberadas. Então, quais são as portas? A gente consegue ter essa visão de uma maneira simples, rápida, e que a gente não precisa entrar em cada um dos recursos lá dentro do ambiente de nuvem, fazer aquele caminho que o Cedric passou com a gente logo no comecinho, de entender como que um security group é configurado, quais são as portas. Então, aqui a gente tem uma visão global de todas as portas liberadas dentro dessa VM em si, de uma maneira bastante rápida, bastante fácil. Tá? E uma vez que tenha essas informações aqui, o que a gente consegue fazer? A gente consegue voltar lá no Security Group, bloquear o que é um caminho, ou a gente consegue, utilizando a camada de segurança de rede que a gente viu, entender se isso aqui é realmente necessário. Se isso aqui não for necessário, a gente vai lá no Firewall, no FortiGate, bloqueia e ativa as funcionalidades de segurança dentro do FortiGate em si, para justamente ajudar a gente nessa abordagem de segurança da nuvem, né? E aqui a gente pode, inclusive, ter algumas políticas mapeadas para entender um pouco melhor o comportamento da aplicação, mapear comportamentos que podem ser suspeitos ou que não deveriam acontecer, mas que estão acontecendo. E o ponto-chave aqui é justamente comunicação botnet. Então, baseado na nuvem de inteligência que a gente tem informação suficiente para entender quando um determinado IP é malicioso ou não. E aí, quando esse IP, essa comunicação é maliciosa, mesmo que ela esteja trafegando por uma porta que possivelmente é de uma aplicação web e está aberta ali, escutando, porque deveria estar mesmo, a gente consegue entender que essa comunicação é maliciosa e já ajudar nessa prevenção e principalmente trazendo mais visibilidade para o ambiente. Tá? Então, o ponto principal de você ter uma solução centralizada para fazer essa parte de trazer mais visibilidade de tudo que acontece no ambiente é justamente esse. Você conseguir enxergar o que está acontecendo e aí atuar nessas camadas específicas para trazer mais segurança para dentro de todo o ambiente disponível hoje. Tá? Isso não para só na... Opa! Se você puder voltar ali naquela topologia, acho que só um ponto interessante comentar com o pessoal, claro, é que a gente está falando bastante de visibilidade, né, que é o primeiro ponto, mas essa ferramenta ela é 100% orientada a auxiliar na remediação também. Então, se a gente clicar ali naquele barramento ali de uma policy que está comunicando com o Suspicion IP, só para mostrar para o pessoal aí. Quando a gente abrir essa policy, se puder abrir ela, isso, por favor. Legal. Aí tem ali o Remediation Step, tem um detail. Puder clicar ali. Isso. Então, o que eu queria comentar, pessoal, é que todas as policies que tem na ferramenta, sempre elas vão ter um Remediation Step. O que é esse Remediation Step?
é um guiazinho básico, né? Então, muitas vezes você vai ter um profissional ali que ele não é sênior, que está operando o seu SOC, o seu NOC, né? E esse profissional não tem ambiente não tem conhecimento de ambiente em nuvem, né? Às vezes tem de uma nuvem só, mas não tem de todas. Então, a ferramenta, ela parte do princípio que você tem um baixo nível de conhecimento e ela sempre te dá um guia bem mastigadinho de como você pode fazer para mitigar todos esses problemas que vão aparecendo, né? Obviamente, para todos os casos que se aplicam a políticas. Então, sempre que tiver uma política, vai ter ali um guia de te orientar também como ir lá no ambiente de nuvem. Agora, a gente não está falando mais de configurar o FortiGate, nem o FortiWeb, mas dentro do ambiente de nuvem e alterar as configurações para fazer essa remediação. Obrigado, Henrique. Desculpa aí te interromper. Não, valeu. Obrigado, Cedric. Inclusive, esse ponto é extremamente importante porque, em muitos dos casos, como a gente estava comentando anteriormente, essa aplicação, ela começa ali, ela é migrada para esse ambiente nuvem sem uma proteção devida. Então, ela já pode estar infectada. E aí, o que você faz quando essa aplicação já está infectada, mas que você precisa dessa aplicação funcionando para ela responder requisições dos seus usuários? Justamente esse passo a passo aqui, e seguindo isso aqui, já vai estar totalmente protegido de novo e totalmente operacional de novo. Tá? Então, muito obrigado pela explicação, Cedric. Então, a gente não está falando simplesmente de visibilidade em relação a máquinas virtuais ou em relação ao Security Group, a gente está falando de visibilidade total dentro do ambiente. Tá? Então, se a gente der uma olhada na parte do dashboard aqui de novo, a gente tem vários recursos e, inclusive, alguns recursos relacionados a armazenamento de dados, como alguns storages. Tá? Então, dentro desses storages que estão ali, a gente consegue, inclusive, fazer uma validação de tudo que está, se deveria estar ou não baseado nessas mesmas políticas de detecção e de remediação que o Cedric estava comentando, e baseado nisso a gente consegue definir alguns parâmetros. Se a gente der uma olhada aqui, esses parâmetros podem ser parâmetros de cartão de crédito, parâmetros relacionados a algum tipo de criptografia identificada dentro desse storage, pode ser algum parâmetro de antivírus, pode ser alguma coisa relacionada a algum malware que está armazenado ali. Que, em muitos dos casos, atacantes utilizam desse storage aberto para armazenar esse malware e atacar outras empresas, e aí eles não ficam como culpados. Então, existem diversas regulamentações, existem diversas regras que podem ser criadas, e existem diversas já pré-definidas também, justamente a gente conseguir usar o melhor desse mundo de segurança e de visibilidade em nuvem da maneira mais rápida possível também. Tá? Sem contar a quantidade de relatórios, de compliance que a gente tem também. Então, sempre que a gente pode falar de visibilidade, a gente fala também dessa parte de compliance com PCI, compliance com GDPR. Então, tudo isso já disponível de maneira nativa, em que você não precisa realmente ir lá e criar e customizar essas regras. Você tem isso direto da console, simplesmente clica na regra, executa um relatório e já entende qual é o nível de visibilidade desse ambiente. Tá? Pessoal, eu gostaria de ficar mais tempo aqui apresentando a console para vocês, a gente discutindo mais coisas, mas a gente tem só mais 10 minutos de apresentação, então eu queria deixar esses 10 minutos para a gente tirar dúvidas, caso existam algumas. Eu vou parar meu compartilhamento aqui, para a gente ficar aqui disponível para tirar as dúvidas, caso vocês tenham. Bom, Henrique, eu vou fazer a pergunta aqui para você fica à vontade para responder, se precisar posso te ajudar também. Mas o André Ribeiro perguntou aqui no chat, no espaço de perguntas, ele perguntou o seguinte: devemos incluir CASB para complementar meu WAF? É interessante a gente sempre trabalhar com o mesmo conceito em camadas que a gente estava comentando, tá? Então, o WAF, ele vai proteger a aplicação em si que você tem aquela propriedade da aplicação. Então, se é uma aplicação web mais voltada para uma máquina virtual, se é uma aplicação, talvez, utilizando algum conceito de container, alguma coisa do tipo, você pode, como você tem aquela propriedade da aplicação, você pode protegê-la. No caso do CASB, ele vai muito mais para informações que você está levando para a nuvem de uma forma geral, e aí muito mais focado na parte de SaaS. Tá? Então, aplicações SaaS que você não tem controle sobre ela, mas que você quer saber se existe alguma informação, talvez maliciosa, ou
alguma informação sensível que foi levada até essa aplicação. Tá? Então, é por isso que a gente trabalha com esse conceito de camadas também em nuvem, para suprir todos os pontos necessários. Perfeito, perfeito. André, só para a gente imaginar um caso de uso, vamos imaginar uma situação onde você tenha um time de desenvolvimento que acesse aí o GitHub, né, o pessoal posta código, edita, remove, acessa esse ambiente do GitHub através de máquinas que são credenciadas pela empresa, que estão com antivírus, que estão com cliente de VPN instalado, passando pelo seu firewall, mas também acessa a partir de outras estações que não tem nenhuma política de segurança aplicada, né? Como você teria visibilidade do que pode estar acontecendo com esse código ali, né? Se ele pode estar saindo por algum outro caminho, né? O que pode estar sendo editado. Então, uma solução de CASB que se conecte diretamente com o GitHub e aí consegue, através de API, ler tudo que está sendo configurado, alterado nesse ambiente, né? Ela vai te dar essa visão que é, de novo, complementar ao WAF, né? O WAF está inline ali só para o seu acesso, né? Mas um cenário desse, por exemplo, do GitHub, eu gosto desse exemplo, porque eu acho que é pertinente para muitos aí, né? Então, essa é uma solução do que a gente chama de CASB SaaS, né? Ele vai se conectar e ele não está inline. E tem também a solução do CASB inline, que é essa que o Henrique falou, né? Que se aplica já para alguns outros casos diferentes, onde você pode, inclusive, permitir utilizar, por exemplo, uma conta do Gmail, né? Mas somente no domínio da sua empresa. Se for para acessar um Gmail, por exemplo, uma conta particular, né, que não seja empresarial, esse tráfego ele é inclusive interceptado. A gente está falando de um cenário de CASB inline, tá? Então a resposta é sim, faz todo sentido, tá? E esse mundo de nuvem aí, de solução SaaS, com certeza traz todas essas dinâmicas novas. E eu acredito que você está no caminho já por conhecer o CASB, né, por já estar pensando, né, tentando fazer análise de uma solução com a outra. Parabéns, que o caminho é esse mesmo, viu? Mais alguma pergunta, pessoal? Feedbacks da apresentação, foi um conteúdo muito corrido, foi muito profundo, ou está tranquilo esse nível? Eu tô achando mais que sessões eu tô achando que o pessoal dormiu, porque não tem pergunta, então só aproveitaram para tirar um cochilo. Foi muito complexo, né? Ó, o pessoal está comentando que foi muito bom, então obrigado. Obrigado, pessoal. Henrique, Cedric, obrigado aí, parabéns pela apresentação, sensacional. Eu sempre costumo parabenizar tanto o pessoal que está compartilhando, que quem ensina aprende duas vezes, né? E o pessoal que teve o interesse aí essa manhã em disponibilizar o seu tempo e investir no autoconhecimento, isso é muito bacana. Então, obrigado por compartilhar, né, as informações, enfim, toda a experiência de vocês. Técnica hoje um pouco mais alongada do que as anteriores, né? As anteriores era mais de PowerPoint, que vocês comentaram que aceitam muita coisa. Hoje foi mais a Vera aí na prática. Então, obrigado, parabéns aí a vocês. E vamos seguir. Caso ainda surjam mais dúvidas depois do decorrer da apresentação, né, caso alguém assista, faça contato com o comercial Brasiline ou procure seu gerente de contas, que já tem direto. E aí a gente conta com vocês mais uma vez. A Fortinet é nosso parceiro aí de muitos anos. Eu, de Brasiline, 15 anos, já entrei, a Fortinet já era parceira. Então, enfim, e tenho certeza que a gente pode contar com vocês aí nos projetos, enfim, qualquer eventual dúvida. Então, parabéns aí a vocês. Vou interromper aqui a gravação. Vocês querem dar um último alô? Aí uma saudação final? Só agradecer mesmo, agradecer a participação de todo mundo, os comentários, e espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor como que funciona esse ambiente de cloud e por que a gente precisa de segurança em cloud também. Então, a gente fica à disposição caso vocês queiram conversar. É isso aí, somando as palavras do Henrique, um prazer apresentar para vocês. Com certeza quem apresenta, a gente aprende duas vezes, como o Antônio falou. Recomendo fortemente todos aí que estão na carreira de segurança, né, e às vezes pensando ali em pontos de evolução. Pessoal, o mundo cloud realmente é um mundo muito grande, muito abrangente. A gente apresentou aqui só um pequeno cenário, né, de introdução. Com certeza vocês serão muito felizes aí, serão muito prósperos entrando por essa carreira.
vale a pena gastar o tempo de vocês estudando, participando de eventos similares a esse. Parabéns para todos que ficaram aqui. Um abraço. Beleza, fechou. Obrigado, pessoal. Bom restante de dia aí para todos. Um abraço.